Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo do livro O Céu e o Inferno. Estamos no último caso dos espíritos suicidas. Vamos ver hoje o caso do espírito Antônio Bell. E sempre que a gente começa, a gente se recorda que Antônio Bell foi uma pessoa, né? É um espírito que está aí em algum lugar, né? Encarnado ou desencarnado. E a gente agradece a ele a sua comunicação, que nos instrui, e pede a Deus que o abençoe onde quer que ele esteja, que ele possa receber agora as bênçãos de paz, de envolvimento e de luz no seu caminho, assim como também a você, a todos nós que agora nos voltamos para esse estudo do caso do Antônio Bell. Que Deus nos abençoe. Vou compartilhar aqui a tela para começarmos a ler o caso, então, o nosso último caso dos espíritos suicidas. Se você não viu os outros casos, tem um cardzinho aqui em cima. Também tem um cardzinho com todos os outros tipos de espíritos que nós já estudamos: endurecidos, sofredores, expiações, enfim, tá tudo aí, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Antônio Bell, então, era o caixeiro ou era o caixa de uma casa bancária do Canadá e suicidou-se a 28 de fevereiro de 1865. Um dos nossos correspondentes, médico e farmacêutico, residente na mesma cidade, deu-nos dele as informações que se seguem. Conhecia-o havia perto de 20 anos como homem pacato e chefe de numerosa família. De tempos a certa parte imaginou ter comprado um tóxico na minha farmácia, servindo-se dele para envenenar alguém. Muitas vezes vinha suplicar-me para lhe dizer a época de tal compra, tomado então de alucinações terríveis. Perdia o sono, lamentava-se, batia no peito. A família vivia em constante ansiedade, das 4 da tarde às 9 horas da manhã, hora essa em que se dirigia para a casa bancária, onde, aliás, escriturava os seus livros com muita regularidade, sem que jamais cometesse um só erro. Habitualmente, dizia sentir dentro de si um ente que o fazia desempenhar com acerto e ordem a sua contabilidade. Quando se afigurava convencido da extravagância de suas ideias, exclamava: Não, não, quereis iludir-me, lembro-me, é a verdade. Então a gente vê aqui nesse relato inicial de um amigo, né, do Antônio Bell, que ele era uma pessoa pacata, tinha uma família numerosa, né, mas em algum momento ele comprou um tóxico que serviu para envenenar alguém, né? E essa circunstância fez com que ele passasse a ter alucinações terríveis, né? E, e perdia o sono, lamentava-se, então ele ficou completamente desnorteado. É o típico caso de uma expiação que começa já nessa encarnação dele, né? Que ele estava tendo. E ele, muito provavelmente, por conta desse relato aqui na sequência, era um médium, tinha ali a companhia de alguém que o ajudava a fazer o trabalho ordinário, né, do dia a dia, mas mesmo assim, né, ele não deixava de ter as suas dificuldades, as suas culpas, os seus remorsos por conta do ato praticado. Então, a pedido desse amigo, foi ele evocado em Paris a 17 de abril de 1865. Então, a primeira evocação: que pretendeis de mim? Sujeitar-me ao interrogatório? É inútil, tudo confessarei. E então, os médios falam para ele, né? Bem longe de nós o pensamento de vos afligir com perguntas indiscretas. Desejamos saber apenas qual a vossa posição nesse mundo, bem como se poderemos ser-vos úteis. Ah, se for possível, ser-vos-ei extremamente grato. Tenho horror
ao meu crime e sou muito infeliz. E aí o médium, né, que devia ser Kardec, né, que estava conversando com ele, vai e diz: temos a esperança de que as nossas preces atenuarão as vossas penas. Afigura-se-nos que vos achais em boas condições, visto como o arrependimento já vos assediu o coração, o que constitui um começo de reabilitação. Deus infinitamente misericordioso sempre tem piedade do pecador arrependido. Orar conosco. Então faz uma prece, né? E a gente sabe, né, por todos os estudos anteriores que já fizemos, o quanto a prece é benéfica para os espíritos sofredores. É benéfica para todo mundo, né? Mas os espíritos sofredores sempre solicitam a prece e sempre não, mas nas mais das vezes se sentem muito beneficiados por ela, né? Em outras ocasiões, eles imediatamente não se sentem beneficiados, mas o relato é sempre de que em algum momento a prece fará o efeito desejado. Vamos continuar, então. Agora, tende a bondade de nos dizer de quais crimes vos reconheceis culpado. Tal confissão, humildemente feita, ser-vos-á favorável. Então, a resposta do Espírito: deixai primeiro que vos agradeça por essa esperança que fizeste raiar no meu coração. Há já bastante tempo vivia numa cidade banhada pelo Mediterrâneo. Então ele está falando aqui de uma encarnação anterior, porque na última encarnação ele morava no Canadá, né? O Canadá não é banhado pelo Mediterrâneo. Então ele está falando de outra encarnação. Amava então uma bela moça que me correspondia, mas pelo fato de ser pobre, fui repelido pela família. A minha eleita participou-me que desposaria o filho de um negociante cujas transações se estendiam para além de 2 mares. E assim fui eu, desprezado. Louco de dor, resolvi acabar com a vida, não sem deixar de assassinar o detestado rival, saciando o meu desejo de vingança. Repugnando-me os meios violentos, horrorizava-me a perpetração do crime. Porém, o meu ciúme a tudo sobrepujou. Na véspera do casamento, morria o meu rival envenenado, pelo meio que me pareceu mais fácil. Eis como se explicam as reminiscências do passado. Sim, eu já reencarnei, e preciso é que reencarne ainda. Ó meu Deus, tende piedade das minhas lágrimas e da minha fraqueza. Então, aqui, quando ele diz, eis aqui como se explicam as reminiscências do passado, me parece, né, que ele está se reportando ao fato dele ter essas alucinações, né, essas alucinações, é, aqui, ó, ele imaginou ter comprado um tóxico, então é como se ele tivesse nessa encarnação que ele morava no Canadá, revivendo, né? Ele imaginou ter comprado um tóxico, eu não tinha me dado conta disso. Ele estava revivendo o drama moral da encarnação anterior, quando ele morou na Europa, ali perto do Mediterrâneo, em algum lugar, né? Em que ele envenena o seu rival, né? E depois se mata, né? É, Então, louco de dor, resolvi acabar com a minha vida. Então, ele acaba com a vida dele. Não sem antes, né, é, assassinar o rival comprando um veneno. Por isso voltava na cabeça dele, né? Então, é como se ele tivesse, nessa encarnação, é, tendo permanentemente esse, 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 essa perturbação moral do ato cometido na existência anterior. Olha que drama que ele não viveu, né? E aí o espírito então vai dizer: deploramos essa infelicidade que retardou o vosso progresso e sinceramente vos lamentamos. Dado, porém, que vos arrependais
Deus vos compadecerá de vós. Dizei-nos se chegastes a executar o vosso projeto de suicídio. Não, e confesso, para a vergonha minha, que a esperança se me desabrochou novamente no coração, com o desejo de me aproveitar do crime já cometido. Traíram-me, porém, os remorsos e acabei por espiar, no último suplício, aquele meu desvario. Enforquei-me. Aqui é um relato estranho. Essa parte eu não consegui entender direito, né? Ele pergunta: chegaste a executar o vosso projeto de suicídio? Ele responde: não. Mas depois ele vai dizer: eu me enforquei, né? Então parece que ele é, não queria, não sei, né? Não queria dizer, depois acaba dizendo. Parece uma coisa meio estranha aqui o relato que ele dá. Vamos continuar aqui a leitura para ver se alguma coisa se esclarece. Na vossa última encarnação, tinhas a consciência do mal praticado na penúltima? Tinha as alucinações, que ele já explicou, né? Nos últimos anos somente. Então, isso não aconteceu durante a encarnação dele toda. Foi só né, rememorar das alucinações, foi só, vamos dizer assim, nos últimos anos da sua vida. E eis como era bom por natureza, e depois de submetido, como todos os homicidas, ao tormento da visão perseverante da vítima, então olha só o que ele está dizendo, né? Uma das consequências, né? Não apenas do homicídio, mas do mal que se faz aos outros, é rememorar aquilo que nós fizemos, como uma forma de despertar a nossa consciência. No caso do homicida, é a visão perseverante da vítima, que acaba sendo um tormento, né? Então, era bom por natureza e depois de submetido, como todos os homicidas, ao tormento da visão perseverante da vítima, que normalmente acontece no mundo espiritual, né? Acontece em geral. A gente já viu, não aqui nesses relatos, mas na literatura espírita, né? As pessoas que matam um, matam dois, depois começam a sonhar, começam a ter esse tipo de perturbação, é bem delicado, bem difícil isso, né? Ah, mas geralmente acontece no mundo espiritual. Aqui ele não está exatamente dizendo se é no mundo espiritual ou não que ele teve essas visões, né? Então, que me perseguia qual vivo remorso, dela me descartei depois de muitos anos pelo meu arrependimento e pelas minhas preces. Recomecei outra existência, então tá vendo? Devia ser no mundo espiritual, porque aí ele recomeça outra existência, a última, que atravessei calmo e tímido. Tinha em mim como vaga intuição da minha inata fraqueza, bem como da culpa anterior, cuja lembrança esse estado latente conservara. Então ele tinha ali, né, uma vaga intuição, uma vaga lembrança do passado. Mas um espírito obsessor e vingativo, que não era outro senão o pai da vítima, facilmente se apoderou de mim e fez reviver no meu coração, como em mágico espelho, as lembranças do passado. Então, veja que aqui ele, é, os espíritos devem ter, né, permitido que ele tivesse ali um tempo de recuperação, mas depois que ele já está pleno ali na sua encarnação, o espírito obsessor vem e se aproxima dele e faz com que ele reviva, então, as lembranças do passado. E aí é que começa, de fato, o tormento, né? Alternadamente influenciado por ele e por meu guia. Então, veja que o guia não o abandona, né? Um puxa de um lado e um puxa do outro, como a gente já é, às vezes vê, né? Né? Quando quer retratar isso, né? Então aparece ali um falando de um lado, outro do outro. Então, alternadamente influenciado por ele e por meu guia, que me protegia, eu era
o envenenador e, ao mesmo tempo, pai de família, angariando pelo trabalho o sustento dos filhos. Fascinado por esse demônio obsessor, deixei-me arrastar para o suicídio. Sou muito culpado realmente, porém menos do que se liberasse por mim mesmo. Então, o fato de ter sido assediado e ter sido ter a vontade enfraquecida tira um pouco da sua responsabilidade, porque um pouco da responsabilidade vai recair sobre o pai, né, da vítima, que acaba colaborando para esse insucesso dele, né? Mas o que não o isenta totalmente de responsabilidade, como a gente vai ver aqui, né? Os suicidas da minha categoria, incapazes por sua fraqueza de resistir aos obsessores, são menos culpados e menos punidos do que os que abandonam a vida por efeito exclusivo da própria vontade. Talvez se ele não tivesse, né, sido objeto da obsessão, ele teria passado ali, né, com aquelas vagas lembranças. Ele era um cara pacato, ele não era deliberadamente um cara mau e tudo mais. Então ele talvez tivesse ali mais sucesso, né? Mas a oportunidade, a chance de ser obsediado talvez fosse parte da prova dessa existência que ele teria que passar. Orai comigo para que o espírito que tão fatalmente me obsediou renuncie à sua vingança, e orai por mim para que adquira a energia, a força necessária para não ceder à prova do suicídio voluntário, prova a que serei submetido, dizem-me, na próxima encarnação. Então, ele, veja o tempo, né? Ele se suicidou numa encarnação, assassinando uma pessoa. Assassinou e se suicidou. Na outra, ele foi obsidiado e se suicidou. E agora ele vai ter uma terceira encarnação para ver se consegue resolver o problema do suicídio, para depois voltar, né, há quase quantos anos atrás, no ponto que ele estava. E tudo por quê? Né? Porque ele acabou se precipitando numa atitude refletida, né? Não suportou que a pessoa, né, a quem ele amava, casasse com outro, né? E colocou os pés pelas mãos, fazendo com que pelo menos aí 3 encarnações, né? Se ele viveu 50 anos em cada encarnação, são quase 2 séculos, né? Passados por conta dessa dificuldade, porque ainda tem um intervalinho entre uma encarnação e outra que tem que contar, né? Vamos ver aqui a pergunta ao médium, então. Um espírito obsessor pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? Certamente, pois a obsessão, que de si mesma já é um gênero de provação, pode revestir todas as formas, mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade. O homem dispõe sempre do seu livre-arbítrio e, conseguintemente, está em si o ceder ou resistir às sugestões a que o submetem. Então, nas questões do Livro dos Espíritos sobre livre-arbítrio e fatalidade, né, fica claro, né, principalmente no item o móvel das ações humanas, que por mais que a gente tenha arrastamentos, seja por conta das nossas viciações do passado, seja por conta da influência espiritual, nós somos sempre livres para ceder ou resistir, né? Então, vou botar aqui embaixo na nota qual as questões dos espíritos sobre isso. Assim é que, sucumbindo, o faz sempre por assentimento da sua vontade. Quanto ao mais, o espírito tem razão, dizendo que a ação instigada por outrem é menos culposa e repreensível do que quando voluntariamente cometida. Contudo, nem por isso se isenta de culpa, visto como, afastando-se do caminho reto, mostra que o bem ainda não está vinculado ao seu coração. Então, isso aqui é uma das questões importantes, né? Aquilo que a gente sempre diz, que o mais importante da vida é a gente ser regular no bem, né? Constante no bem, e o ceder à obsessão mostra que o bem ainda não estava completamente consolidado no seu coração, né?
E aí ele ainda tem que passar por algumas experiências para essa consolidação. Vamos lá, item 7. Como, apesar da prece e do arrependimento terem libertado esse espírito da visão tormentosa da sua vítima, podia ele ser atingido pela vingança de um obsessor na última encarnação? Ele já tinha feito oração, já tinha se arrependido, né? Mas depois disso é que o pai ainda vem e obsedia ele, né? Então a resposta: o arrependimento, bem o sabeis, é apenas a preliminar indispensável à reabilitação, mas não é o bastante para libertar o culpado de todas as penas. Deus não se contenta com as promessas, sendo preciso a prova por atos do retorno ao bom caminho. Então, essa prova que ele passou da obsessão era como se fosse um teste, né? Vamos ver se ele está com vontade forte, se ele está realmente disposto, né? Eis porque o espírito submetido às novas provações que o fortalecem, eis porque o espírito é submetido às novas provas, às novas provações que o fortalecem, resultando-lhe um merecimento ainda maior quando delas sai triunfante. O espírito só arrosta com a perseguição dos maus, dos obsessores, enquanto estes o encontram asaz forte para resistir-lhes. Encontrando resistência, eles o abandonam, certos da inutilidade dos esforços. Então, esse aqui é o ponto principal, né? Todos nós, em algum momento, seremos objeto, né, de uma possível influenciação espiritual, mas se nós nos mantivermos firmes no caminho reto, desejando fazer o bem, perseverantes, vigilantes, né, buscando através dos nossos atos a sintonia com o mundo espiritual superior, né? Então, vai chegar um momento que os espíritos vão se afastar, porque não vão encontrar guarida em nós para as suas influências. Vamos ver, então, a última nota de Kardec sobre esse relato de Antônio Bell. Esses dois últimos exemplos mostram-nos a renovação da mesma prova em sucessivas encarnações, e por tanto tempo quanto o da sua ineficácia. Antônio Bell patenteia-nos, enfim, o fato muito instrutivo do homem perseguido pela lembrança de um crime cometido em anterior existência, com um remorso e um aviso. Vemos ainda por aí que todas as existências são solidárias entre si, que a justiça e a bondade divinas se ostentam na faculdade ao homem conferida de progredir gradualmente, sem jamais privá-lo do resgate das faltas. Que o culpado é punido pela sua própria falta, sendo essa punição, em vez de uma vingança de Deus, um meio empregado para fazê-lo progredir. Então, aqui, né, está falando novamente da questão da solidariedade das encarnações e desse mote, né, do progresso. A gente sofre por aquilo que a gente cometeu no passado e isso vai sendo ficando para frente, né? Vai resolvendo, vai tentando resolver, vai indefinidamente, né? E no caso dos suicidas, a questão é mais delicada porque é um fato que tem várias conotações, tanto ah, uma certa, uma certa falta de fé em Deus, né, falta de fé na própria continuidade da vida, na justiça, enfim, tem uma série de questões, a própria ideia de que você, ainda que esteja inconformado, você ainda se dispõe a fazer o mal, né? Então tem vários elementos que é, aí você vai ser muito testado até resolver essa dificuldade toda. Muito bem, terminamos aqui então a, mais esse relato, chamando a atenção mais uma vez para um fato importante, né? A gente vê que no relato do Antônio Bell,
a própria moça por quem ele matou o moço, né? E, e se matou depois, ela, né, saiu de cena. O próprio moço que foi morto, quem apareceu foi o pai querendo se vingar, mas o próprio moço que foi morto, na existência que ele teve no Mediterrâneo, também, né? É como é, se de fato eles perdoaram o Antônio Bell, se de fato eles aproveitaram essa experiência, né, como forma de progresso, eles se libertam do Antônio Bell e continuam sua vida. E o Antônio Bell continua preso nessa história. Agora também o pai do moço lá que foi assassinado, também, porque ele vai se enredando, né, com a influenciação negativa que ele teve sobre o Antônio Bell, né? Outro ponto importante é que, a despeito dele ter uma família numerosa, né, ou seja, ele era casado e tinha certamente muitos filhos, não há menção nem à esposa, nem aos filhos, nem à mãe, nem ao pai, nem a ninguém. É como se essa dificuldade ele, né, ele tem que desvencilhar por ele mesmo, né? E talvez, né, como já falei aqui em outras oportunidades, por conta da brevidade do relato, esses outros personagens não apareçam, né? Vamos ver se com espíritos medianos e felizes, numa condição mais calma, mais tranquila, de permanência no mundo espiritual, com menos sofrimento, os outros personagens das encarnações, das vidas, dos círculos familiares aparecem, né, na vida dos desencarnantes, né? Tá certo? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Vamos juntos agora para os medianos, para depois terminar com os felizes, porque o fim é sempre a felicidade. Grande abraço, fica com Deus e até.